Vou gravar essa aula. Bom, vamos lá. O que eu separei para a gente falar nesse último dia, né? Então, eu pensei justamente que nesse momento, no mês de março, nós fizemos muitos eventos, nós entramos em contato com muitas pessoas, muitos de nós vendemos mais até do que estamos aí habituados a vender. Então, nós fizemos muitos novos contatos nesse mês de março. Vocês concordam comigo? Então, agora a gente precisa saber aproveitar de maneira inteligente todos esses contatos que nós fizemos neste mês, tá? Então, a aula hoje é justamente para você conseguir dar seguimento depois de um mês como esse mês de março, que a gente conheceu muitos novos clientes. Vou até mostrar para vocês. Eu fiz vários eventos, né? Mas não são todos eventos que eu fico com ficha, tá? Eu só fiquei com fichas novas de novos clientes dos eventos que eu fechei. Então, aqui deve ter pelo menos, eu não contabilizei ainda, mas aqui deve ter o quê? Umas 30, 40 fichas. Então, não contabilizei todos, né, ainda. Então, o que eu quero falar para vocês é que se eu, dos eventos que eu fiz, e eu não fiquei com ficha, de todos os eventos, tenho 30, 40 a mais para trabalhar, eu imagino vocês, né? Aí, eu tenho certeza que vocês também têm todas essas possibilidades e todos esses novos contatos. Agora, eu preciso entender como dar seguimento a isso, tá? E é isso que a gente vai aí discorrer até o final da aula de hoje. Então, eu preciso primeiro entender que um time ele é muito mais do que a soma de duas partes, né? Um time, gente, às vezes a gente fala assim, nossa senhora, um time são aquelas pessoas que eu trouxe, um time é, é um complemento aí para o meu negócio. Um time é muito mais do que isso. Então a gente tem que entender que quando você decide realmente desenvolver uma carreira dentro desse negócio, o teu time é a tua principal riqueza, né? As pessoas que você lidera, elas são a sua principal riqueza. E a gente precisa saber disso, né? A gente precisa ter essa responsabilidade aí com a gente. Quando a gente tem essa real visão, da importância do quão grandioso é ter esse time, a gente acaba desenvolvendo um negócio cada vez maior, né? Então, vamos entender um pouco disso. Primeiro passo para a gente realmente desenvolver um time, e aí eu quero sempre frisar que pensa na quantidade de pessoas que você desenvolveu nesse mês como cliente, ou mesmo que você tenha recém-chegado na Mary Kay e você não desenvolveu ainda ninguém como cliente, como nova cliente esse mês, você vai desenvolver, né? Então, você vai desenvolver muitos novos clientes, muitas novas pessoas num negócio como o nosso. Então, o primeiro passo é você ter essa visão macro. Segundo passo é que se você decidir desenvolver carreira, se a carreira fizer sentido para você, você tem que eliminar algumas crenças limitantes. E que crenças limitantes são essas? Tem gente que acha muito difícil desenvolver um time. Tem gente que acha muito difícil é, liderar pessoas. Então, a gente precisa começar a eliminar essas vozes, esses ruídos, que muitas vezes estão acompanhando a gente. Às vezes, eu escuto muito isso, né? Nossa, mas é muito difícil liderar. Nossa, mas trabalhar com gente não é fácil. Minha filha, mas será que trabalhar com ratos, né, é fácil? Será que trabalhar na frente de um computador é fácil? Então, a gente precisa realmente analisar isso, né? E entender e ter esse entendimento e ter essa visão de que trabalho é trabalho. E sim, você precisa encarar isso como algo prazeroso. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, né? E eu postei agora até. Não, já passei os slides. Vou voltar e vou compartilhar de novo, então, tá? Eu estou compartilhando outros slides. Agora eu acho que foi. Então, eu preciso ter essa visão. Eu preciso ter essa visão
dentro do meu negócio, eu preciso ter essa visão um pouquinho mais macro, tá? Para transformar o teu sonho em realidade, é necessário ter um plano concreto e um desejo ardente. Mas esse desejo ardente é que você vai desenvolver dentro desse negócio para desenvolver carreira, ele só vem se ele tiver diretamente acompanhado, se ele tiver ali paralelo realmente a tua satisfação em desenvolver esse negócio, a tua paixão em desenvolver esse negócio. Então, por que muitas pessoas conseguem desenvolver com muita facilidade a iniciação? Eu vou contar para vocês por quê. Porque elas são apaixonadas por esse negócio. Porque quando elas falam do negócio, elas realmente têm uma visão macro, elas realmente desenvolvem esse negócio de maneira muito fervorosa, vamos dizer, de maneira constante, de maneira consistente. E aí fica mais fácil de você falar desse negócio, tá? Outra coisa importante aí dentro do nosso negócio é que as grandes conquistas, elas não ocorrem de uma vez só. Então, se você quer desenvolver uma carreira, você não vai desenvolver uma carreira aqui de sucesso do dia para a noite, mas você precisa trabalhar com constância e com consistência. Tá? E você, nesse mês de março, muito provavelmente você fez isso. Você trouxe essa constância e essa consistência para o teu dia a dia, nos teus eventos, nas parcerias que você desenvolveu, nas aulas que você desenvolveu. Pega isso como realidade para você desenvolver toda a grandiosidade de um mês pós tantos eventos, tá? Decidir assumir o controle do teu futuro é um processo, mas ele é um processo realizável, né? Ao longo de todo um período, desde que você não perca o foco no objetivo que foi traçado. Então, isso eu preciso perguntar para vocês. Você tem aí o teu objetivo? Você desenvolveu aí os seus objetivos? Você tem claro quais são os seus objetivos? Você fez um cartaz de metas com quais? Gente do céu, tô vendo aqui, tá entrando um monte de bicho. Nossa Senhora, agora que eu vi o meu teto. Eu tô vendo uns bichinhos voando, mas não me tem conta. O teto tá forrado de bicho. Bom, então você desenvolveu de fato aí você desenvolveu o teu cartaz de metas, você tem claro quais são os objetivos que você vai desenvolver no teu negócio, isso é importante, tá? E olha o que eu acabei de falar, quando você demonstra paixão pelo negócio, fica fácil de você iniciar. Fica tranquilo de você falar desse negócio para outras pessoas. Você não precisa convencer ninguém. Você vai realmente falar do negócio porque ele está acontecendo para você. Ele faz parte da tua realidade. Então, você mostrou o produto, você vendeu. Você fez um pós-venda, você vendeu. Você fez o trabalho como tem que fazer, você iniciou. Então, isso vai tomando conta de você e você vai vendo que quanto mais você faz com constância, quanto mais você faz com consistência, mais. Peraí, estou matando uns bichos aqui. Mais você consegue desenvolver esse negócio, mais você tem resultado com o teu negócio. Então, você precisa entender que constância e consistência vão te trazer mais resultado. E quanto mais resultado você tiver, mais você vai ficar empolgada, entusiasmada e mais você vai contagiar outras pessoas, tá? Então, isso é importante, é importantíssimo dentro do teu negócio. E tem gente que às vezes fala, poxa, ontem mesmo, gente, a gente começou um evento, tá? Nesse evento, a gente começou atendendo 8 pessoas, era um grupo com 8 pessoas. No primeiro grupo, a gente vendeu R$ 0, ou pouquíssimo, não me lembro direito, mas eu acho que foi 0 mesmo. Na hora, a gente se reuniu para mudar a estratégia. Então, assim, Tati, por que você achou um absurdo atender 8 pessoas e não vender nada? Porque não é essa a realidade. Eu conheço o meu negócio. Eu sei como é que a gente desenvolve esse negócio. Eu sei quais são os resultados que a gente geralmente tem. E eu sei que não seria esse o resultado de uma sessão numa empresa como a gente estava, com as pessoas que nós estávamos lá e não vender nada. Não é o comum, não é a realidade. Então, tinha algo acontecendo errado ali naquele caminho.
ajustamos e depois em todos os outros grupos a gente fez venda. Claro, terminamos o dia de ontem com R$ 4.800 vendidos, ok, tá? Se talvez, se talvez não, se o ajuste tivesse sido feito desde a primeira turma, a gente com certeza teria vendido mais, mas a gente não sabia. Então precisamos fazer na primeira para fazer esse ajuste. E aí que entra a constância e a consistência. Quando você realmente faz esse negócio, quando você realmente tem constância e consistência, e você faz um grupo desse e zera, na hora você muda o percurso, na hora você alinha, na hora você muda o trajeto, porque você vê que de fato tem algo que não foi suficientemente bom. Tudo bem? Vocês entenderam isso que eu falei para vocês? Agora, é isso. O que vai te levar até essa segurança, até essa clareza? O fazer. O fazer todos os dias, o fazer com constância, o fazer com consistência, mesmo quando você tem um outro trabalho. Eu também tinha um outro trabalho quando eu comecei nesse negócio. E dessa maneira eu fiquei na empresa durante um ano, tendo uma outra atividade. Mas eu já sabia. Estou num evento micado, preciso ajustar, preciso alinhar, preciso melhorar a minha estratégia, preciso remodelar. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não sei se a Polly está aqui, mas eu acho que está. E hoje eu escutei, tá, né? Que eu tinha visto, tá. Hoje eu escutei da Polly o seguinte, e até estava falando para o Carlos agora, no final da tarde, que a Polly falou assim, eu agora, ela falando do trabalho dela em Mary Kay, ela falou que ela tinha um fixo, né? Isso me chamou muita atenção, né? Porque ela pensa como eu também penso. Eu também, apesar do meu bônus mudar de mês para mês, eu tenho um fixo. Eu sei que pelo menos todos os meses aquele X vai entrar, aquele X eu vou receber. Isso hoje faz parte da minha realidade. Vocês entendem o que é que eu estou falando? Né? Eu não sei se vocês, se outras pessoas que estão aqui hoje têm aí essa realidade. Se outras pessoas que estão aqui hoje entendem dessa maneira, tá? Então eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Eu quero muito que vocês realmente pensem nisto, entende? Tati, eu não vejo ainda dessa maneira, eu ainda não tenho essa estabilidade tamanha. Então precisa desenvolver. Então precisa desenvolver, apesar do nosso ganho ser um ganho diferente de um mês para o outro, a gente sabe que pelo menos um X no mês a gente vai desenvolver. Que pelo menos aquele mínimo ali no mês eu vou fazer. Vocês entenderam isso? Tá? Escreve aí para mim no chat se tem mais alguém que, além de mim e da Polly, também enxergam dessa maneira, tá? Então, aí eu preciso te perguntar. Então, quando a Polly me fala isso, eu falo, gente, essa menina está mais do que pronta para fazer um time. Ela está mais do que pronta para ser diretora, né? Porque é a primeira vez durante esses 15 anos que eu tenho de empresa que eu vejo uma consultora falar com essa propriedade que ela falou. Então, ela está pronta. Então, ela só precisa fazer ajustes. Ajustes de talvez apresentar melhor a oportunidade, ajustes de talvez aumentar o volume de pessoas que ela está falando da oportunidade. Então, ela precisa fazer alguns ajustes. Isso sem dúvida. Mas ela já tem aí essa propriedade. A Ana, quem mais? Mais alguém? Se vê aí nessa situação ou ainda não? Ótimo. Então, assim, vamos desenvolver, vamos trabalhar para a gente desenvolver isso, tá? E é o que eu estava falando com o Carlos. Muitas vezes, um trabalho CLT, ele vai te trazer aquele X no mês. Vai, mas ele, ao mesmo tempo que te traz aquele X no mês, ele te limita, tá? E você, se você quer ganhar mais, talvez aquele trabalho que você está desenvolvendo naquele momento
Não permita que você ganhe mais do que você está ganhando. Então, muitas vezes, você tem que buscar uma outra alternativa, tá? A atitude positiva e determinação desempenham o papel principal para você atingir o teu objetivo. E coloca que precisa estar associado com constância e com consistência. Eu não conheço ninguém que tenha resultados satisfatórios num negócio como o nosso, que seja uma pessoa que não tenha ou um ou outro. Precisa ter constância e precisa ter consistência. E quando eu falo constância, é isso de você fazer todos os dias. É um trabalho. Alguém aqui trabalha dia sim, dia não? Não, né? A não ser a Dai, que deve fazer plantão 12 por 36, mas mesmo assim, e você só faz o descanso aí de 36 porque você trabalha 12 horas seguidas. Então a gente precisa realmente dessa constância. E a consistência, quando eu falo, é a consistência de fazer o trabalho bem feito. Né? Então, se eu vou para um evento, eu não vou para um evento para fazer meia boca. Se eu vou para uma sessão, eu não vou para fazer mais ou menos, eu vou para fazer bem feito. Tudo bem? Vocês entenderam isso, tá? Atitude positiva, então, determinação, alinhados aí à constância e à consistência. Coloque o desejo antes da vontade e principalmente acima das dificuldades. E uma coisa que eu falo para vocês, daqui de nada, de nada adianta num negócio como esse você só desejar, você só decidir. Você precisa da ação. Então, tem o chá que traz isso para a gente. Eu preciso do conhecimento, eu preciso da habilidade, mas mais do que tudo, eu preciso da ação. Isso é o chá: conhecimento, habilidade, ação. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais esqueci. E é verdade, tá? Tem gente que fica só no conhecimento, reverbera várias coisas. Tem gente que é super habilidosa, mas não tem vontade de trabalhar. Então, aí também não adianta de nada, tá? Qual o teu desejo, né? Qual é a tua decisão? Como é que ele tá? Como é que ele tá esse desejo? Como é que tá essa decisão, né? Ele tá realmente na sua mente e no teu coração, né? A gente precisa entender que entre mente e coração só existem 30 centímetros de distância, tá? Então, gente, agora, pensa entre a mente e o coração, olha a distância para os pezinhos, para as mãozinhas também. Então, eu preciso trabalhar tudo isso, precisa estar tudo isso acelerado em conjunto para eu trabalhar, para eu desenvolver, para eu realmente realizar, tá? Primeiro passo, então, eu preciso visualizar o meu sonho. E aí que eu reforço de novo com vocês. Você fez o teu cartaz de metas? Você tem um cartaz de metas? Você visualiza isso todos os dias? Se você não tem, faça, faça. Ainda nós estamos no mês de março, então ainda dá tempo, mas não deixa para fazer em setembro, que pode ser que também ainda dê tempo, mas você já perdeu muito tempo, tá? E tempo é sem dúvida o nosso bem mais precioso. Então a distância entre a tua mente e o teu coração são 30 centímetros. E a distância aí para suas mãozinhas e para os seus pezinhos é um pouco maior. Então, a gente precisa estar com esse desejo, com esse objetivo muito claro na mente, muito claro no coração, mas a gente precisa também trabalhar todos os dias para realizar. Então, o primeiro passo é você visualizar, é você colocar no seu coração e deixar Deus. O segundo passo é você transformar em meta. Então, você precisa fazer a tua meta smart. E para quem não faz ideia do que seja uma meta smart, depois me chama no privado e me fala que eu explico para você, tá? Ou marco com você uma aula, um outro momento, para te explicar o que é uma meta smart, porque é meio complicado, é um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais trabalhoso, mas é importante. É importante que você saiba definir, que você saiba desenhar a tua meta. Esse é o primeiro e esse é o segundo passo. E agora, o terceiro passo é viva cada dia para realizá-lo. Viva cada dia para você fazer com que esse objetivo, com que esse sonho se torne realidade. Então, é a ação do dia a dia, é a ação de todos os dias que vai te levar ao resultado.
tá? Então, quando a gente fala de liderança num negócio como o nosso e num mês como esse, que eu estou cheia de novos contatos, eu preciso trabalhar de fato como líder do meu próprio negócio, como líder do próprio time que eu tenho ou que eu ainda terei. O líder é aquele que inspira, que motiva e que move. E ele inspira, motiva e move as pessoas por meio da sua atitude e do seu conhecimento. Na Mary Kay, a gente fala muito de liderança pelo exemplo. E a liderança pelo exemplo é uma liderança muito importante dentro desse negócio. Porque seria meio esquisito se eu falasse para vocês que desenvolver carreira é algo maravilhoso, prazeroso e rentável, se vocês vissem que eu tenho uma vida pacata, que eu tenho uma vida infeliz, que eu tenho uma vida medíocre, né? Ia ser muito falso isso. E aí, a minha fala, né? Por melhor que eu falasse, por mais entusiasta que eu seja, a minha fala ia ser destruída, né? Pelas minhas ações ou por aquilo que vocês veem aí no meu dia a dia. Vocês entendem? Então, quando a gente fala liderança pelo exemplo, ele é muito importante. Então, esse mês foi um mês que eu trabalhei muito no campo, muito no campo. E eu quis trabalhar esse mês, e de propósito, eu me programei para trabalhar menos do que eu trabalhei no mês de março do mês passado. Porque eu lembro que o mês de março do ano passado foi assim muito mais intenso e acaba que eu acabo não desenvolvendo outras coisas que são importantes para o meu trabalho. Mas esse mês, apesar de ter selecionado bem o que eu faria e aonde eu iria e com o que eu faria, o meu mês foi um mês que eu trabalhei bastante, né? E eu falo para vocês, qual é o propósito disso? De eu ir para campo e fazer venda? É ganhar o meu dinheiro com as vendas? Também, mas não é o principal. Porque hoje, dinheiro com as vendas, com todo o know-how que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer muitas coisas de dentro da minha casa. Pelo WhatsApp, numa live shop, num bazar online, eu consigo desenvolver com as clientes que eu já tenho muitas coisas, mas não, o meu principal objetivo e de levar pessoas diferentes comigo, qual é? Mostrar para as pessoas como é que eu faço o trabalho. E por quê? Porque eu sou a melhor? Porque eu sou a the best? Não, porque eu tenho experiência. Então eu quero mostrar para minha consultora como é que eu desenvolvo. Como é que eu desenvolvo para ter o resultado que eu tenho? E aí você vai ver o que faz sentido para você. Faz sentido para mim fazer assim assado? Não, não faz muito sentido para mim fazer assim assado. Não, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo. Eu aprendi algumas coisas. E eu falo que eu sempre aprendo algumas coisas. Então, fui trabalhar com a Ligiane, aprendi a passar o primer na metade do rosto e vi que isso dá um baita resultado e que ela vendeu muito primer na ação que nós fizemos juntas. Então, poxa vida, vou introduzir isso. Ontem, trabalhando com a Copaert, eu vi que ela usa um borrifador para cada pessoa, um borrifador pequenininho e ela deixa na frente de cada pessoa. E ela também trabalha com um espelho maior. Nossa, achei que faz muita diferença. Outro ponto que eu vou trabalhar também no meu negócio, tá? Enfim, então, com cada uma das pessoas que eu trabalhei, eu aprendi algo, algo. Fui trabalhar com a Mônica, aprendi na hora de fazer o fechamento, não deixar de falar de fragrâncias. Né? Aprendi, ela é mais calma, bem mais calma que eu, muito mais tranquila do que eu. E quando a pessoa falou, mas essa fragrância é cara, ela falou, não, não, tem muito, né? Então, ela não é cara, tem muito produto aí. Aí eu falei, gente do céu, olha como ela foi firme, com delicadeza, né? Com serenidade. Eu falei, eu também posso desenvolver, né? Isso, porque eu talvez iria para um outro lado, e ela foi tão firme e a pessoa acabou comprando a fragrância. Então, a gente aprende. Vocês entendem o motivo pelo qual uma pessoa, muitas vezes, tem uma certa posição dentro de qualquer negócio
E num negócio como o nosso, a importância da líder realmente está em ação, realmente está no campo. É para mostrar para o outro como se faz. E aí você pode fazer parecido, você pode fazer igual, mas eu tenho convicção de uma coisa: você pode fazer muito melhor, porque cada pessoa que vem e que aprende com o outro, ela vai pegando o que ela está vendo de melhor. E ela vai fazendo em cima do que ela já faz e ela vai ficando cada vez melhor. Então, eu termino amanhã o meu mês de março muito melhor consultora do que eu comecei o meu mês de março. Vocês entendem? Né? E vocês entendem? E eu tenho certeza que as pessoas que trabalharam comigo também elas vão terminar o mês melhores. Por quê? Porque elas são inteligentes também para captarem aquilo que eu pude acrescentar para elas. Entendem o que eu estou falando? Então, é uma troca? Sem dúvida alguma, é uma troca. Mas para que haja essa troca, você que é o líder, você tem que estar preparado. Tati, eu não me sinto preparado, eu não me sinto preparado. Você tem disposição? Se você tem disposição para aprender, isso é 99% do caminho, tá? Então, é essa liderança pelo exemplo que a gente está falando. E aí eu te pergunto, você tem real consciência do seu papel como consultora? Seu papel como consultora é oferecer a consultoria de produtos, né? A consultoria de beleza. O teu papel como consultor é fazer venda. O teu papel como consultor é saber mudar a estratégia rapidamente para ter um melhor resultado. Você tem consciência disso? Você sabe fazer isso? Ótimo. Você vende o produto? Você vende bem o produto? Quanto que você está vendendo no mês? E eu falo, para a pessoa realmente desenvolver um negócio, aqui hoje para mostrar para o outro um negócio fantástico de vendas, trabalhando só com Mary Kay, ela tem que vender pelo menos 5 mil reais por mês. Trabalhando com Mary Kay em alguma outra atividade, ela tem que vender pelo menos o pedido de 40%, pelo menos 2.700. Foi o que eu fiz lá na época da Metodista. Então, eu não estou falando nada que eu não tenha feito. Todos os meses eu fazia o pedido de 40%. Por quê? Porque eu tinha estoque gigantesco? Não, porque eu vendia um pedido de 40%. Entendem? Agora, se eu só vivo hoje de Mary Kay, então vamos trabalhar um bocado mais? Vamos trabalhar para você vender pelo menos 5 mil reais todos os meses. Você conhece o produto? Você já domina os produtos? Você sabe falar dos produtos? E você conhece a empresa? Se um desses pontos aí você respondeu que não, não completamente, estou em desenvolvimento, então precisa estudar mais. Mas isso não significa que você não possa já começar a montar o seu time. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu acabei de falar, você vai continuar aprendendo durante todo o processo. E é por isso que eu comecei te falando que durante esse mês eu aprendi muito com cada uma das pessoas que eu trabalhei. Então, o meu saldo total foi um grande aprendizado. E eu aprendi com quem? Com cada uma dessas pessoas com as quais eu tive o prazer de trabalhar nesse mês de março. E foram muitas, foram várias, né? E aí você vai pegando o melhor de cada uma. Eu dei e tenho dado e dei esse exemplo na aula de maquiagem, como eu aprendi com a Valéria a fazer um fechamento de vendas utilizando uma lista pronta, uma lista com produtos que nós utilizamos. E aí, a Andréa Copaete, que é muito inteligente e ela é muito observadora, olha aqui, Val, que eu vou mostrar. Ela fez uma ficha assim para gente. Aqui em cima tinha os dados que a pessoa precisava colocar e aqui embaixo, ó, ela fez a lista. Só que ela deixou o lado da consultora vazio, entendeu? Deixou vazio e ela colocou só o valor certo aqui. Olha que coisa inteligente. E nós fomos fazendo os fechamentos, tudo usando essa ficha. E foi bastante interessante, né? Vale a pena a gente trabalhar com isso também. Foi muito inteligente, foi muito interessante. E o resultado veio. Nos 2 dias de empresa, a gente vendeu mais ou menos uns 8 mil reais. Não sei se foi um pouco mais ou um pouco menos, mas foi mais ou menos, não, acho que foi um pouco mais. Foi mais. Nós vendemos mais que 8 mil reais. Então, foi maravilhoso, tá? Agora, aqui, isso que está em verde aí, você deve estar enxergando, eu acho que você está enxergando o slide.
O que está em verde é isso que eu quero te perguntar. Aí eu quero saber o que você me responderia. Você que está aí do outro lado e quer desenvolver carreira, você gosta de ajudar pessoas? Você vê sentido em ajudar pessoas? Você é uma pessoa disponível? Hoje o Carlos precisou falar comigo. E aí, o que ele me falou, o Carlos? Ai, Tati, quando eu puder falar com você, eu falei, posso agora. Posso falar agora com você. Então, assim, não é sempre que eu posso falar agora. Ontem, se ele me perguntasse isso, eu ia falar, Carlos, só amanhã. Estou numa empresa, não tenho condição nenhuma, mas hoje eu estava aqui em casa, estava terminando de estudar e de preparar essa aula para vocês. Eu falei, não, Carlos, eu posso falar com você agora. E liguei e falei com ele, conversamos aí alguns minutos, tá? Então, você é uma pessoa disponível? Você gosta de trabalhar com pessoas? Pensa nisso. Você gosta de ensinar? Porque precisa ter paciência para ensinar. Né? Quantas e quantas vezes nós que temos um time, a gente repete a mesma coisa e repete de novo e repete mais uma vez. Aí você pode falar, mas tudo bem. Mas se você está repetindo para pessoas diferentes, tá lindo, maravilhoso. Agora, percebe que às vezes você tem que repetir a mesma coisa para a mesma pessoa várias vezes. Porque às vezes ela tem uma dificuldade de compreensão, porque às vezes ela não absorveu, porque às vezes ela não, é como eu sou muito assim, você está me falando, você fala muito comigo, chega uma hora que eu vou, e eu vou lá para o espaço sideral, entendeu? E às vezes eu falo, ai, volta, me desculpa, eu vou ir aqui, tá? Eu não consigo, tá? Eu, inclusive, sou muito visual. Eu não sei se vocês veem, mas eu uso muito slide. E por que eu gosto de usar slide? Porque ele me prende atenção. Ele me traz para aquilo que eu tenho que falar. Então, eu falo muito mais do que eu tenho no slide. Isso é desde que eu dou aula na fisioterapia. Mas ele me dá um norte. Tá? Como eu tenho essa facilidade de repente, estou aqui, muda um pouco de assunto, meu Deus do céu, se eu estou sem slide, eu falo, meu Deus, aonde eu parei? Não, quando eu estou com slide, bom, já sei, eu estava falando sobre isso, então eu já consigo mais rápido voltar para o assunto. Vocês entendem isso? Tá? Então, gosto de ajudar pessoas, gosto de direcionar, sou uma pessoa disponível, gosto de ensinar. Agora, se você me falar, Tati, eu gosto, estou disposta, mas não sou paciente. Talvez paciência tenha sido uma das coisas que eu mais, que eu mais desenvolvi durante esses anos. Eu era uma pessoa muito menos paciente do que eu sou hoje, tá? Então, paciência talvez tenha sido algo que eu realmente vim desenvolvendo muito ao longo dos anos. É óbvio que a minha também tem limite, como a de todos vocês, mas eu vim desenvolvendo muito isso. Então, assim, pode ser que você me fale, Tati, eu tenho, eu gosto de ensinar pessoas, eu sou disponível, mas a minha paciência é meio tolerância zero, sabe? Se eu tiver que ficar repetindo, não tem problema. Você vai desenvolver essa habilidade, porque essa é uma habilidade e é possível de ser desenvolvida, tá? Você já sabe como chegar na liderança Mary Kay? Então, primeira coisa, fez o teu cartaz de metas? Não fiz, não fiz ainda, então faça. Esse é um ponto, tá? O que você tem que colocar nele? O que você gostaria de conquistar? O que você, em qual momento? É a tua meta SMART, tá? Você precisa desenhar isso. E precisa estar de um jeito que você visualiza e identifica. Outro ponto. Você tem registrado um único lugar as suas possíveis iniciadas? Aqui, ó. Aqui, esse é o meu caderninho de início, tá? Aqui, ó, é o meu caderno de início. É num único lugar, tá? Tá aberto aqui porque eu tenho que falar com algumas dessas pessoas aqui, por isso tá aqui, ó. Tá aqui, é o meu caderno de início, tá? Tá aqui. Preciso ter essa organização, senão eu vou, tá? E aquelas pessoas que uma vez você já fez entrevista ou mandou informação Mary Kay, você tem elas catalogadas? Porque pode ser que você
precisa entrar em contato com elas, queira entrar em contato, queira voltar a trabalhá-las, que é o que eu sempre sugiro a você, tá? E aquelas que você já... Outra, qual a data que você pretende chegar a ser futura diretora ou DIC? Você sabe o passo a passo da carreira? Você conhece a carreira, os diferentes patamares, os ganhos, tá? Não chame de destino as consequências das suas próprias escolhas. Não é destino, gente, tá? A gente precisa entender isso. Não é uma questão de destino, tá? O que eu vou colher amanhã, sem dúvida, é o que eu estou plantando hoje, tá? Então não fala, ou então não deixa, se Deus quiser, Deus quer. Quem precisa querer é você, tá? Teu papel como iniciadora, como líder dentro desse negócio. Ponto número 1, tá? O teu papel desde que você tenha a tua primeira consultora. Se você não consegue desenvolver isso com uma consultora, dificilmente você vai desenvolver isso com um time. Então, o teu primeiro trabalho é desenvolver isso com uma primeira consultora. Ser o exemplo para ela, tá? E entender que ela não vai trabalhar para você, ela vai trabalhar com você, tá? E você também não trabalha para ela, e nem por ela, você trabalha junto dela, tá? Aqui, a iniciadora tem mais obrigação com a iniciada, obviamente, do que a iniciada com a iniciadora. Eu falo que a iniciada tem que ter respeito, tem que ter consideração, tem que ser grata por ela ter oferecido a oportunidade. Agora, a minha responsabilidade como iniciadora, sem dúvida, que é muito maior, tá? Mas eu preciso entender que ela não vai trabalhar para mim. E a gente entende isso. Ela vai trabalhar comigo, tá? Nós podemos trabalhar juntas. Agora, ela, a iniciada, também precisa entender que você não vai trabalhar para ela, entende? E nem por ela, porque aqui nós somos independentes. Então, eu não posso marcar evento para fulana ou ciclana irem comigo. Quer trabalhar comigo? Me chama, eu vou ter o maior prazer em ir com você. Tá? E da mesma maneira, ela, por vez dela, ela não pode esperar que eu agende para ela ir trabalhar. Ela precisa fazer o agendamento. E por outro lado, eu também não posso esperar que ela agende para eu treiná-la. Então pode ser que eu faça os agendamentos, alguns, para que eu tenha a possibilidade de treiná-la. Vocês percebem, tá? Que é um conjunto, tá? Tudo isso. Sempre faça a sua iniciada se sentir importante. Exalte, elogie, impulsione. Gente, isso é uma coisa tão importante quando a gente trabalha com pessoas. Tá? É muito duro você ser criticada, é muito duro as pessoas, às vezes você tá ali trabalhando ou fazendo o teu melhor e tá alguém sempre criticando e tentando te colocar para baixo e tentando te diminuir. É muito duro, então não faça isso com ninguém, nem com a tua iniciada e muito menos com a tua iniciadora, né? Nem com a tua iniciadora e muito menos com a tua iniciada. Não se faz isso. Pelo contrário, exalta o que ela tem de positivo, exalta o que ela tem de melhor, exalta o que ela fez de melhor durante todo esse período, tá? Eu não quero exaltar ou criticá-la aqueles pontos que ela tem falhos, como eu também não quero que ela exalte aqueles que eu tenho falhos, ok? A não ser que seja uma crítica construtiva, aí é uma outra coisa, tá? Mas uma crítica destrutiva não leva ninguém a lugar algum, tá? Ouvir mais do que falar, esse é um ponto importante. Corrigir, realçando o que ela tem de especial. Ser entusiasmada, tá? Imprimir velocidade, ela vai te acompanhar e estar disponível, tá? Aquilo que a gente já falou. Praticando essas orientações desde a sua primeira consultora, você vai ter um time fantástico. Por quê? Porque você será uma líder fantástica, né? Então, um time constante, consistente, produtivo, ele não é o resultado do acaso, ele é o resultado de uma líder presente, constante, consistente, equilibrada. Aprenda, pratique, erre, corrige, estude, mas jamais reclame. Não reclame, né? Não reclame, não pense em parar, não pense em retroceder.
não pensa em voltar. Entenda que a gente está aqui numa crescente, é uma crescente, tem que ser uma constante. É isso que vai te levar a uma carreira de sucesso, tá? Nós temos um plano a seguir. Você tem um plano a seguir. Então, se a gente seguir esse plano, ele será um sucesso. Agora, para você seguir esse plano, você tem que ter desenhado esse plano. Lembra que eu falei no começo? Tem que ter o teu objetivo, tem que ter a tua meta SMART. Se você não desenhou esse plano, tem alguma coisa que está errada, tá? 6 dicas aí para você prospectar, para você ter cada vez mais contatos e cada vez mais inícios. Primeiro, respeite o seu tempo, tá? Você precisa prospectar, você precisa buscar novas oportunidades. Uma boa profissional, uma pessoa profissional dentro desse negócio, ela vai buscar novos contatos todos os dias, tá? Ela vai entrar em contato com pessoas todos os dias. Ela não vai ficar em casa olhando o teto branco. Ela sempre vai buscar, tá? E entende que no momento que você está ali em contato com pessoas, não é para você ficar checando e-mail no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for. É para você, de fato, estar em contato com pessoas, em busca dessas pessoas, tá? Fecha a tua porta, é o momento de você fazer isso, fecha a tua porta e vai fazer suas ligações, vai fazer os seus contatos. Dica número 2, se organize, organize e faça anotações, tenha onde anotar, tenha um sistema de trabalho. Muitas pessoas se perdem porque elas não têm sistema de trabalho, elas têm bloquinho de anotação aqui, elas têm, como chama aquele negócio lá? Que é post-it, pendurado por toda a casa, ela tem planner, ela tem tudo. Tá? E você precisa ter um sistema de tratamento. Eu tenho um sistema, que é o meu caderninho. Né? Agora, com as minhas clientes, eu tenho um outro sistema, que é o abacate. Então, tá ótimo. Tá? Tô entre isso, tô até agora tentando eliminar as fichas de clientes. Olha que coisa maravilhosa. Quanto espaço aí eu vou economizar na minha casa, tá? Agora você vai ver como é que você quer organizar isso. Não sei, da melhor maneira que fique para você, mas desde que você tenha um sistema de trabalho. Pensei em inícios, tenho o meu caderno. Pensei em clientes, vou ali para o meu abacato. E assim vai. Tudo bem? Prepare-se, dica número 13, esteja pronta. Quando você for falar com alguém, tenha um script, tá? Há pouco tempo nós tivemos uma aula sobre isso com uma diretora maravilhosa. Eu não cheguei a disponibilizar essa aula para todo mundo, uma aula de inícios com a Aline Fernandes, mas ela ensina muito a utilizar um script, tá? Quem quiser essa aula em específico, me pede, eu envio com prazer. Mas ela ensina a usar um script e não tem problema nenhum você usar um script. E aí pode ser que você fale assim, nossa, mas um script, que horror, não vai parecer uma coisa muito teatral? Muito melhor ouvir uma pessoa lendo um script pelo telefone do que ouvir uma pessoa que não tem script nenhum, que não sabe nem o que está falando, que não sabe nem para que canto que está indo, tá? Pratique. Quando você tem esse script, eu falo para você assim, pratique, 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 pratique. Porque vai chegar uma hora que você vai repetir ele sem precisar ler e ele vai parecer ser super natural. E ele não vai parecer ser, ele será muito natural. Eu tenho vários scripts que eu aprendi durante toda a minha carreira que eu faço uso com vocês, faço uso com as minhas clientes, faço uso com as minhas futuras iniciadas e dá certo, tá? Então, escreve, escreve, repete, 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 até você ficar melhor do que aquilo que você está lendo. Dica número 4, esteja pronto. Esteja pronto, esteja atenta, tá? Esteja atento. Mesmo que muito interessada, não espere essa pessoa que você prospectou, que você apresentou a oportunidade ligar. Você é você é a maior interessada em ganhar tempo e construir o seu time. Peça decisão. Uma entrevista de início, ela só acaba, ela só termina quando eu peço a decisão dela. Então, Valéria, de tudo que eu te apresentei, o que mais te chamou a atenção? Perfeito, Valéria. E me fala uma coisa, Valéria, de 0 a 10, qual nota você daria para essa oportunidade? O quão você está interessado em começar agora, né, esse negócio? De 0 a 10, me dá uma nota. Tá? E aí eu vou, e se ela me falar nota 5, eu falo, Valéria, o que, que eu preciso falar para você? O que, que você gostaria de saber mais para que você possa me dar uma nota 10? E assim você vai
trabalhando com a sua possível iniciada. Seja profissional, saiba tudo sobre a empresa, sobre o mercado de cosméticos e ouça mais e fale menos, tá? Temos 4 pontos importantes quando a gente fala da oportunidade Mary Kay, que pode chamar a atenção da tua futura iniciada. Flexibilidade de horário é um, reconhecimento, renda extra, plano de carreira. Agora, não tenta adivinhar. Escuta o que ela vai te falar, porque aí você vai saber, de fato, como direcionar a sua entrevista, tá? Deixe a sua possível iniciada tirar suas próprias conclusões. Não conclua por ela. Por isso que não conclua. Você precisa perguntar de tudo que eu te falei, o que mais te chamou a atenção. De tudo que eu te falei, o que mais você se conectou? O que fez sentido para você? De tudo que eu te falei, o que mais você gostou? Entende? Jamais deixe a impressão de que você precisa dela. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar para vocês, gente. Eu já tenho esse negócio, né? Há 15 anos. Então, assim, eu não tô aqui para te convencer a também desenvolver carreira. Eu tô aqui para te mostrar, olha, há 15 anos esse negócio para mim funciona. E foi, talvez, não, talvez não, com certeza foi uma das melhores 3 decisões que eu tenha tomado aí na minha vida. Entende? E porque foi uma decisão que realmente fez muita diferença na minha trajetória, na minha vida, na vida da minha família. Agora, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou aqui para mostrar o que por que para mim é tão importante, por que eu gosto tanto e levo tão a sério essa oportunidade. Se você quer, ótimo. Se você não quer, não tem problema nenhum, né? Nem todo mundo vai se identificar. É a mesma coisa a pessoa que você está oferecendo a oportunidade. Você não precisa dela, tá? Você gostaria que ela desenvolvesse com todo o coração, porque essa oportunidade tem feito diferença para você, mas você não precisa dela. Você entendeu? Então, não faz parecer durante uma entrevista que, nossa senhora, você precisa dela para desenvolver o teu negócio, porque isso talvez a afaste, isso talvez faça com que de fato ela não conecte com você e aprenda a ouvir não. Para algumas pessoas não vai fazer sentido nenhum esse negócio. Então não leva para o lado pessoal. Entenda que pode ser que esse não também seja um não temporário e que daqui a um tempo esse não vai fazer todo sentido para ela, tá? Use como mecanismo de feedback. Procure uma forma de você melhorar a tua apresentação, de você se conectar melhor com pessoas daquele perfil, tá? Daquela profissão, com pessoas que tenham aquela visão, uma visão parecida. Entenda uma coisa, Mary Kay é pura mágica. Se você falar da oportunidade para 10, quiser falar da oportunidade para 10, 3 vão querer te ouvir e uma vai iniciar. Então, para você iniciar uma pessoa, você tem que falar no mínimo com 10, 3 vão participar da sua entrevista de início e uma vai iniciar. Então, não tem o porquê sofrer. Entende o que eu estou falando? Né? Então, se você apresentar o produto para 16 pessoas, você vai vender R$ 2.500 no mês. Então, não tem como você mostrar para 10 e querer vender 2.500, a não ser que você tenha um ticket médio muito bom. Porque essa não é a realidade. A matemática da Mary Kay diz 16 pessoas, R$ 2.500. Tudo bem? Hoje, as meninas que estavam numa empresa, 13 pessoas que compraram R$ 2.200. Nossa, ticket médio fantástico, maravilhoso que elas fizeram, sem dúvida alguma, tá? A persistência levará você para o topo desse negócio, seja nas vendas, seja nos inícios. E não é uma persistência infundada, é uma persistência porque você tem o negócio, porque você conhece o negócio, porque você desenvolve o negócio. Permita-se ser persistente, não é insistente. Insistente é pessoa chata, tá? Mal amada. Não, persistente. Você conhece o negócio, você desenvolve o negócio, você acredita no negócio. Então, isso é persistência. Tá? Você vai mudar um pouquinho a sua estratégia, você vai melhorar um pouquinho a tua forma, você vai se aperfeiçoar aqui ou ali, mas você vai continuar naquele rumo. Pratique, pratique, pratique. É só assim que você vai alcançar o sucesso, tá?
Escreva a tua história, Mary Kay. Tenha uma história pela qual você realmente se orgulhe. Faça agora, faça já, faça para ontem. A sorte vai estar do lado de quem trabalha e tem constância, tá? E aí eu termino com essa frase do Ayrton Senna, que eu amo. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe um meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Então não adianta chorar quando o resultado não veio, ou quando não é o resultado que você não gostaria, se você não trabalhou para ter um resultado melhor, tá? Então pensa sempre nisso. O resultado, ele vem proporcional ao teu trabalho. E aí é uma questão de decisão, tá? Ou, como diz aí meu amigo Ayrton Senna, ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz, tá? Ou se faz, não reclama do resultado, certo? Essa foto minha de nacional já nem parece mais eu, né, gente? Passou tantos anos, né? Isso, pelo amor de Deus. Hoje eu tava vendo essa foto, eu falei, não, preciso mudar essa foto. Gente, vamos lá, tá? Essa aula é uma aula que eu fiz com todo amor e carinho. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Eu vou aqui parar de gravar só para a gente fazer. Vamos só fazer. Fiquem aí comigo para a gente fazer o sorteio, gente. Eu quero fazer o sorteio com vocês.